Eu sou Rei dos Reis, sou Rei dos céus e do universo. Os poderes dos céus e as potestades do universo são agora abalados. Eu sou Deus, eu sou Yahweh, o único, todo-poderoso Deus. Estas são minhas palavras. Eu o autentico. Depois de João ver isso, ficou surpreso. Também senti-me assim, pois eu também testemunhei destas visões extraordinárias, por interpretações diretas de Deus, ao complemento pelo seu auxílio à salvação, e fiquei atordoado com a magnitude da sua revelação. Não vi somente as obras de Deus, como também as obras de todo o sistema global, espiritual de opressão desde o princípio até o julgamento final. Esta revelação em que recebi de Deus e escrevo, é ordem de Deus por uma compreensão mais simples e detalhada ao povo. Eu aviso a todos que ouvem as palavras da profecia deste testemunho. Se alguém acrescentar qualquer coisa destas palavras, Deus acrescentará àquela pessoa as pragas descritas neste testemunho. E se alguém tirar palavras de fora deste testemunho de profecia, Deus tirará daquela pessoa qualquer parte da árvore da vida e da santa cidade, que estão descritos neste testemunho. Este último aviso garantirá a integridade da mensagem profética. A graça da salvação de Yeshua seja com o povo de Deus. Amém. Esta última benção garantirá a graça de Deus e a presença contínua com o seu povo. O livro da revelação revela a consumação gloriosa do plano de Deus, a criação de um novo céu e uma nova terra, e a chegada da nova Jerusalém. A vitória de Deus entre seus povos elimina todo o sofrimento e a morte, trazendo paz e harmonia eterna. A santa cidade simboliza a pureza e a perfeição do reino eterno de Deus. O rio da vida e a árvore da vida representam a vida e a restauração dela eternamente, que fluem da presença de Deus. Este livro da revelação, escrito pelo apóstolo João, revela apenas parte dos verdadeiros mistérios de Deus. O Altíssimo prometeu que nos enviaria outro novo livro dado pela mão do anjo do Apocalipse 10. Pois este referido arcanjo é o anjo Gabriel. Este novo livrinho nos é enviado, porque é extremamente necessário profetizar mais, para nações, povos, governantes e reis neste tempo do fim, visto que muitas coisas da palavra de Deus foram perdidas, ocultadas e destruídas ao passar das gerações dos milênios, e Deus já entregou as suas novas palavras a complemento das suas palavras perdidas, mesmo que pareça para alguns algo improvável. Esta é a realidade do Espírito Santo desconhecida aos homens, pois nenhum homem é dono de conhecer seus segredos e mistérios divinos pelo seu plano, em obra de salvação. Que seja rompida toda barreira espiritual entre Deus e os homens, que seja desvendado os olhos espirituais do povo de Deus, que seja também destapados os ouvidos espirituais do povo de Deus. O povo foi enganado pelo espírito babilônico, a religião da grande cidade, no século IV depois de Cristo, reeditou livros santos para distribuição, mas de maneira manipuladora pelo sistema romano cristão, para controlar o povo do completo conhecimento da verdade. E esta união de livros santos deram nome Bíblia. Foram estes reunidos a um único livro através de um acordo que envolveu vários sacerdotes, bispos, estudiosos, e dentre outras autoridades religiosas ao longo dos séculos, feito de maneira a garantir a harmonia entre os governos da época e os povos. Foram reunidos diversos pergaminhos e retalhos criando o livro qual conhecemos chamado Bíblia Sagrada. Mas eles controlaram quais mensagens deveriam entrar na Bíblia. Há livros por eles permitidos e não permitidos ao alcance do povo. Até mesmo nos dias de hoje, há muita verdade ocultada. Eles desconsideraram, esconderam e destruíram muitas verdades que colocavam expostos sistemas de governos, inclusive o romano. No século I, depois de Cristo, o domínio do governo romano permitiu que conteúdos fossem preservados ao acesso do povo, mas somente os livros que não eram uma ameaça para o sistema de governo romano. E até hoje, Roma domina as nações,
através do Vaticano. No passado, foi este mesmo sistema que empregou Yeshua na cruz, junto ao sistema religioso, porque o Filho de Deus era um antissistema. Yeshua foi uma grande pedra no caminho dos sistemas daquela época antiga. A mensagem de Deus por Yeshua foi rejeitada pelo sistema de governo e pelo sistema religioso. Nos livros permitidos apagaram o nome de Yahweh e de Yeshua, substituíram por Senhor e Jesus. Após alguns anos, a aliança de harmonia entre o sistema de governo romano com o sistema religioso criaram o Estado do Vaticano. O sistema religioso unificado aos governos do mundo, juntos num acordo, ocultaram as verdades mais puras de Deus. Como no passado, governos esconderam, destruíram livros que ameaçavam a base do sistema. Neste tempo moderno, também excluíram e ocultaram livros achados, e rotularam como livros apócrifos. Consideraram livros sem importância, quando na verdade não são livros sem importância. Eles revelam toda a verdade contra todo um sistema corrompido. No tempo antes e depois de Cristo, queimaram livros que denunciavam o sistema romano, até outros sistemas de governo, ou sistemas religiosos. No século IV depois de Cristo, reeditaram e ajuntaram livros ou retalhos de pergaminhos aleatórios, e nomearam a Bíblia. A mesma sofreu manipulações e adulterações referentes aos originais. Através dos sistemas, as mensagens na Bíblia estão incompletas, pois assim, fizeram para o objetivo de limitar o conhecimento das massas e confundir o povo. Por isso, as muitas religiões que existem se parecem muito confusas comparando seus ensinamentos uma das outras. Os ensinamentos parecem não ser de um mesmo Deus, mas muitas vezes é apenas um erro de interpretação do homem. Mesmo assim, todos os ensinamentos das principais religiões se complementam quando a interpretação vem pelo Espírito. As mensagens contidas nos 3 principais livros das 3 principais religiões, a cristã, a judaica e a islâmica, se complementam. Um livro complementa o outro. Portanto, estes 3 principais livros sagrados deverão de ser unificados a uma só Bíblia, pois a cada religião, o sistema embaralhou e retalhou todo o contexto da mensagem de Deus, propositadamente a não compreenderem, enquanto outras foram encontradas aleatoriamente pelo povo aparentando fora de um contexto unificado, e isto somente poderá ser observado pelo Espírito. Povo de Deus, há muita coisa obscura e oculta, que o Altíssimo trará ao conhecimento pela luz da sua palavra. Estejam focados. Os sistemas governamentais e religiosos são manipuladores e controladores de fiéis. Eles manipularam e controlaram povos antigos, e assim, também fizeram para este povo moderno, pela permanência de controle social, impondo um limite pelo discernimento do povo. Alteraram coisas tais que alertavam, como ordens de doutrinas de crenças, formas de governos e influência das religiões, pois muitas coisas foram retiradas, alteradas e ocultadas. Se não houvesse esta possibilidade, Deus jamais teria advertido sobre quem alterar as suas palavras seria sentenciado. Assim, conforme esta atualidade, para este tempo do fim, a Bíblia também foi traduzida de maneira errada inocentemente, e também propositadamente pelo sistema moderno do Vaticano e religiões, que manipularam e adulteraram o sentido da palavra, modificando o contexto da mensagem. Pois nesta atualidade não foi diferente do passado. Palavras foram interpretadas conforme a conveniência de crenças dos religiosos. Como prova disso, temos diversas traduções bíblicas corrigidas e nenhuma delas são exatas. Aparentemente, para muitos, a solução para isto seria Roma, o Vaticano, liberar para o povo as escrituras originais sob sua posse. Mas saibam, contendo ainda assim o risco até mesmo delas não serem as originais. As Bíblias atuais são produzidas através de traduções, pois estão em outros idiomas, pois há algumas palavras com conceitos que não existem em nosso vocabulário, então substituem com uma palavra que acharem mais parecida com nossa cultura e linguagem, não dando o perfeito contexto. E sua interpretação é estudada.
e com base no estudo destas cópias antigas em outros idiomas, por ser um estudo humano de cópias sobre cópias, muito provável conter erros de interpretação e tradução por não ser versão original da revelação dada direta por Deus, sem contar a vulnerabilidade pelo poder de manipulação dos governos. No século IV d.C., montaram este conjunto de livros bíblicos de maneira conveniente, contendo mensagens que não ameaçavam governos, nem o sistema religioso. Foi um acordo entre o sistema religioso e o sistema de governo, pois o governo somente permitiu a existência da palavra de Deus, controlando o que deveria entrar no conhecimento do povo, e o que deveria de ser ocultado. Excluíram não somente dezenas, como pensam, foi muito mais além. São centenas dentre os livros excluídos, destruídos e escondidos. Muitos livros excluídos contendo palavras reveladoras, os sistemas julgaram, ao impedimento de não estar nas mãos do povo, ao objetivo de não criar mais outras novas rebeliões contra os sistemas, porque revelavam coisas tenebrosas contra todos os sistemas. Nos tempos antigos, fiéis foram perseguidos e mortos. Livros foram queimados e escondidos, enterrados, porque expressavam a verdade. Então, por conta destas manifestações dos fiéis, o sistema de governo romano criou uma igreja romana de pedra em aliança com o sistema religioso, permitido assim, não para expressar toda a verdade, mas para ocultá-la parte dela, controlar a palavra da verdade, deixando o povo ter conhecimento limitado apenas o permitido pelos governos. Eles criaram uma espécie de controle da fé. Criaram dogmas e doutrinas religiosas manipuladoras, controlando das coisas que o povo deveria acreditar, e coisas que teriam que deixar de crer. Fizeram de Roma um império religioso mundial. Criaram de Roma uma nova Babilônia, que é religiosa com o aval do governo romano religioso, que controla e manipula todas as religiões e governos da terra. Roma converteu a pura fé em religião governamental. O Vaticano, o Estado do Vaticano, em Roma, é um império monarca religioso mundial. O Papa pode ser considerado um rei, ou imperador do mundo. O Papa é um monarca eclesiástico eleito e absoluto, como autoridade máxima. O mandato do Papa é vitalício. Seu papado termina somente após sua morte, ou antes dela, se o mesmo renunciar. Hoje o sistema de governo romano religioso ampliou seu controle pelo mundo. Da fonte religiosa romana vincularam novas religiões que se espalharam pelo mundo. A sua religião, qual seja ela, não está fora deste sistema. Ela faz parte do sistema. Sua religião, qual seja, é filha desta famosa grande mãe romana. Todas as religiões são apenas uma mesma meretriz, dominadas por Roma, a mãe de todas, que não santifica, nem garante a salvação como professa, e quem dera fosse assim, porque ela tem manipulado, enganado, escondido as mais puras verdades, e por consequência se corrompe toda a terra. Todas as religiões que voltem a verdadeira sinceridade a Deus, ou serão ambas destruídas pela sua mão. Desperte, povo de Deus, sai de suas manipulações, povo, para não beberem do mesmo cálice amargo da ira justa de Deus, que virá sobre a mãe meretriz. Povo de Deus, Jesus, o Yeshua, não criou nenhuma religião. A religião cristã foi fundada pelo imperador romano Constantino, trazendo o fim da perseguição religiosa, com base nos acordos que envolviam controles de mensagens divinas, após criar um sistema religioso aliançado ao sistema governamental, debaixo das normas do governo. E quem criou a igreja de denominação evangélica foi Martinho Lutero, que foi um monge católico. Os evangélicos são filhos do catolicismo. A religião dos católicos e evangélicos são as mesmas, são ambos cristãos. Sua mãe é Roma, pertence ao Vaticano do sistema religioso cristão católico romano. Portanto, não seguem a religião de Jesus, Yeshua, porque não foi Jesus quem criou nenhuma delas, pois seguem a religião dos homens, de Constantino, imperador romano,
e Lutero, o monge católico. A religião do islamismo não foi criada por Mohammed, como muitos pensam. Ele apenas se rotulou diante de Deus como se fosse um Islã, que, em árabe significa submisso, mas foi pelos seus seguidores que o nomearam como líder submisso a Deus, ou seja, líder Islã. Allah, o anjo Gabriel não revelou uma religião nova a ele, mas sim a verdade de Deus. Todas as religiões e denominações foram criadas por homens. Religiões não foram criadas por Deus, nem Yeshua, pois são ideias e dogmas de homens, pois Deus nem Yeshua nunca mandou criar religião ou denominação nenhuma. Todas elas apenas promovem mais discórdias e mau entendimento entre o povo de Deus, contrariando assim ao que deveria de ser apenas um povo para um único Deus. É um povo de Deus dividido, não reunido. A religião não tem poder de salvar, por isso não é mais importante do que a verdade da palavra de Deus, pois a salvação não vem da religião, mas sim da palavra que edifica a alma e o espírito dos homens. Aqueles que criam religiões podem se equivocar ao criá-las, mesmo que sejam homens de Deus, e isto não o reprova como servo de Deus. Mas saibam que a religião é um conjunto de doutrinas surgidas pelas interpretações das emoções do homem, não da razão do Espírito Santo, pois a salvação está somente na razão da palavra da verdade do mais puro Espírito. Qualquer fonte de informação que diz o contrário destas palavras não há verdade, mas sim o equívoco ou o engano. Aqueles que resistem à verdade, que preferem permanecer no engano, mesmo lhes sendo revelada a verdade, e não se firma nela, significa que este não tem comunhão no Espírito do Deus da verdade nele, mas sim o espírito dos prazeres nas mentiras de Satanás. Não permaneçam enganados. Despertem. Jesus, o Yeshua, ou Issa, não veio à terra para criar ou defender religião nenhuma, mas sim para defender a verdade do Espírito. E esta é a verdade, a vontade do Altíssimo, e que seja a mesma verdade dita. E por isso, Yeshua foi morto, pois toda a verdade é resistida pelos homens, porque somente reconhecem a mentira, a qual está enraizada no seu conhecimento do engano. Geralmente toda mensagem que tende a ser resistida pelos homens é autêntica, dada do Espírito Santo, porque os homens estranham das coisas que não conhecem. Se conhecessem a verdade não rejeitariam, pois entendam que toda nova revelação de Deus é uma novidade sobre o mundo. Toda a verdade é rejeitada neste mundo aonde reina a mentira, onde todos os homens estão doutrinados a seguir. Por isso, toda a verdade não é bem-vinda para os sistemas religiosos e governamental, pois ameaçam suas bases de sustentação. Portanto, povo de Deus, libertem-se dos dogmas do engano. Reconheçam a voz que aqui expressa, e ouçam o Espírito Santo, pois a voz do Espírito não é religião. Não sejam religiosos, sejam espirituais aliançados na verdadeira realidade da revelação do mais puro Espírito. Contudo, povo de Deus, não rejeitem a Bíblia, rejeitem os sistemas que a ocultam, manipulam, excluem e adulteram a palavra dada por Deus. Pois nós temos o Conselheiro, que é o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo é o moderador da palavra, porquanto é dito, não pelo homem, mas pelo Espírito, que todos os manuscritos apócrifos que sejam verdadeiros, avaliados autênticos, deverão de ser anexados à Bíblia Sagrada, como também ao Corão de Mohammed, conforme a autenticidade da verdade de Deus. E, povo de Deus, continuem buscando acesso à Bíblia, que é a palavra de Deus. Também ouçam estas palavras que são da mesma fonte, são palavras do Altíssimo, ao complemento de todas as coisas perdidas, misteriosas e enigmáticas das quais foram ditas. Tornemos todos nós filhos de Deus, e assim, como Yeshua tornou herdeiro do reino de Deus, todos nós também seremos herdeiros do reino. Portanto, saiam dos sistemas, povo de Deus. Quando Deus diz, sai dela, povo meu, não é para o povo largar seus encontros em templos, mesquitas ou igrejas, mas que o povo não se corrompa como a grande mãe se corrompeu. Permaneçam puros e fiéis, povo de Deus.
Quando é dito para que saiam da religião, povo meu, significa não participar do sistema que ela opera. Os fiéis continuem sendo fiéis incorruptíveis, mas aqueles religiosos que compartilham da mesma corrupção da mãe meretriz serão punidos junto com ela, por blasfemarem as coisas do mais puro Espírito Santo, e não haverá refresco para estes. No lago de fogo, a condenação será severa, assim como está escrito: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entenderão bem? O juízo de Deus será mais severo para os religiosos do que para os incrédulos. Se você atua se corrompendo pelo sistema religioso, é hora de largar a corrupção espiritual. A corrupção espiritual é pior do que a corrupção moral. O tempo dos juízos de Deus chegou. Tudo chegará ao fim. Todo o sistema será destruído, e também todos que estiverem nele, e não há mais tempo para os que continuarão a andarem corrompidos. Converta as suas anteriores atitudes, mas, pelo bem, se arrependa antes que a porta celestial se feche e fique de fora do reino de Deus. O tempo fim já tem seu princípio, agora. Aqueles povos antigos tiveram um mensageiro. Cada geração Deus envia seus servos a transmitir suas palavras. Esta é a nossa vez. Seja um dos membros dos 144.000 selados. Velhas mensagens foram para a velha geração saber, e o Apocalipse para aqueles que o transpassaram. Mas as novas coisas são complementadas para conhecimento desta nova e última geração da humanidade. A maior manifestação do Espírito na obra de Deus pela batalha final destes últimos dias ainda nem mesmo se iniciou. Tudo isto que está sendo revelado novo, as mensagens das quais eu recebi da parte do Altíssimo, em que escrevo e publico, a complemento das revelações antigas, é apenas parte da anunciação das coisas reveladas que logo acontecerão, para presenciamento desta geração. Esta é a última geração da humanidade. Esta geração não passará antes que o reino de Deus se estabeleça. Todos vocês verão esta nova transição do reino físico dos homens para o reino espiritual de Deus, pois aqueles que perseverarem na obediência e na fé presenciarão, ainda mesmo nesta vida. Este novo livro anunciado é o livro de Os Sete Trovões e As Duas Testemunhas do canal Yarro. Ouçam estas palavras que auxiliam para a salvação de toda a humanidade. Todos aqueles que têm sede e fome de justiça, venham.